Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um De Sol a Sol, um magazine que lhe dá a conhecer todas as semanas o seu país rural. No programa de hoje vamos falar-lhe de avicultura. Começamos pela criação de codornizes no Landal, passamos para o frango do campo em Alenquer e terminamos com a produção de ovos em Ferreira do Zézer. No âmbito deste mesmo tema, vamos estar à conversa com Fernando Correia, presidente da Só Campestre. Se ficou curioso, continue desse lado, acredito que vai valer a pena ficar por aí. São pequenas aves que no estado adulto atingem cerca de 18 cm de comprimento, com patas curtas e cinzentas. Há quem aprecie os seus ovos, há quem goste simplesmente da carne. Falamos-lhe agora no De Sol a Sol de codornizes. Explicar o ciclo de produção de uma ave como a codorniz é uma tarefa complexa, por isso o melhor é ir por partes. As codornizes reprodutoras são colocadas em jaulas, 30 fêmeas para 10 machos, de forma a garantir a procriação. Num aviário em Santa Susana, na freguesia do Landal, são postos diariamente cerca de 20 mil ovos que seguem para as incubadoras, onde permanecem 16 dias ou diretamente para a venda. Os sarapintados são os de melhor qualidade. No entanto, essa venda ainda não é significativa. Só para entradas, já houve mais saída de ovos até, mas agora talvez mais para gourmet, né? Hotéis e coisas assim, é que têm ovos de menta, entradas e tal. Não se vê ovos assim, pessoa comprar para levar para casa, porque é um ovo caro em relação ao da galinha, não é? Além do preço elevado, as ajudas à produção de codornizes não chegam ou simplesmente nem existem. Apoios já não se contam com apoios. Nós temos que trabalhar por nossa conta e risco, né? Porque apoios para a avicultura não há nada. Quando nascem, as codornizes ficam durante 1 ou 2 dias nas eclosadoras e depois seguem para o aviário. António Rosa dedica-se à produção destas aves há mais de 20 anos. Todos os dias, ao final da tarde, faz questão de as visitar. E por estar tão habituado a esta vida, estas aves já reconhecem a sua presença. No entanto, encara as codornizes como um negócio, dificultado pelo seu preço de venda. Quando chega ao consumidor final, tem um bocado de diferença em relação à produção. E depois, como se sabe, os hábitos alimentares também se mudaram um bocado, não é? As pessoas mais novas que gostam muito de carne sem osso, não é? Nem é preciso rapar os ossinhos, mas a codorniz é uma carne excelente, uma carne boa, toda a gente que prova gosta, por vezes antes de provar diz que não gostam porque não me provou, mas quando chegam a provar gostam bastante. Passadas 5 semanas no aviário, as codornizes estão prontas para abate, que acontece 3 vezes por semana. Depois são colocadas em paletes e passam por um sistema de refrigeração. Segue-se a etiquetagem e o congelamento, ou então são logo embaladas. No total, produzem-se entre 60 e 80 mil codornizes por semana. Depois de compradas nas grandes superfícies, a confecção é feita de acordo com as preferências de cada um. Como fosse frango, grelhado, frito, pode ser, sei lá, de cebolada, há mil e uma maneiras de cozinhar as codornizes. Começando nos ovos e terminando no prato, as codornizes, apesar de tudo, continuam a ser apreciadas pelos portugueses. Portugal é um dos maiores consumidores europeus da carne de frango. O frango do campo tem um processo de criação natural e diferencia-se pelo seu tamanho e pela cor da carne. Em Alenquer fomos saber mais sobre este setor de mercado. É já considerada uma tendência de mercado. Procurar uma alimentação ligada à natureza poderá ser uma forma mais saudável de apreciar a comida, mas também de encontrar um outro sabor. A produção de frango do campo tem sido um dos exemplos a dar voz por um tipo de vida cada vez mais natural. O frango do campo é uma ave criada em regime extensivo
semi-extensivo, portanto é uma ave criada, é de uma estirpe diferente, é uma estirpe diferente daquela que é utilizada para o frango intensivo, portanto neste caso será a estirpe Red Brow. Para além disso, portanto, a densidade praticada em termos de aves ou quilogramas por metro quadrado é menor do que no caso do frango intensivo e o tipo de alimentação é também ele diferente. É uma estirpe criada para ter um crescimento mais lento. Alimentada à base de cereais, a tonalidade da pele atinge uma coloração amarelada. Vivem o dobro do tempo do frango de aviário e chegam a atingir os 2 kg com 12 semanas. A Interaves começou a fazer este tipo de produção em 1994 e desde então o crescimento foi exponencial. Naquela época já se vislumbrava, portanto, uma saída reforçada neste tipo de produção. É evidente que na época tínhamos produções bastante reduzidas face à que fazemos atualmente. Desde o início até hoje, crescemos cerca de 3.000%, mas nos últimos anos estamos com um crescimento de 10%, cerca de 10% ao ano. Em 2004, a mesma estirpe de frango também começou a ser produzida em modo biológico. Apesar de ser um nicho de mercado, teve uma recepção muito positiva. Nesse mesmo ano, a produção aumentou 700%. O segredo parece estar nas características da carne e no modo de produção. A carne em si tem uma boa textura, os ossos são bastante consistentes e tem, portanto, uma suculência e um sabor próprio que vai precisamente dar para o consumidor, portanto, e confeccionar determinados pratos de maior requinte. A criação de frangos é feita tendo por base contratos com outras explorações de aves. Neste caso, a empresa concede todo o apoio técnico através do trabalho dos veterinários. Os pintos são comprados com um dia. Nas primeiras semanas de vida, têm que ser mantidos no ambiente quente e há um termómetro mecanizado que a regula. Para que a pele não se torne rija, o chão é constituído por casca de arroz. E à medida que as aves vão crescendo, o seu espaço tem que ser aumentado para que a carne se torne depois mais consistente. As responsabilidades da Interaves é essencialmente fornecer as matérias-primas, a assistência técnica, todo o corpo técnico, por forma a que os pintos e frangos depois cheguem ao matador o mais saudável possível, com a melhor qualidade possível. A cadeia de serviços termina com o embalamento do frango, um tipo de produto que se desenvolve com a mesma dedicação das criações caseiras e o sabor fica marcado por este recuperar da agricultura tradicional. E para falar do setor avícola, temos como convidado desta edição do De Sol a Sol, Fernando Correia, presidente da Só Campestre, Associação Nacional de Criadores de Aves Campestres. Bom dia, Fernando. Houve um desenvolvimento bastante significativo na década de 90 que permitiu que o mercado se tornasse autossuficiente. Hoje em dia ainda se verifica isso, tendo em conta que somos um dos países europeus que mais carne de aves consome? Muito bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. Nada. Mas, de facto, assim é. Houve uma evolução, não na década de 90, a partir da década de 70, houve uma grande evolução na avicultura mundial, em que a avicultura nacional acompanhou essa evolução do ponto de vista tecnológico, de modo a poder ser hoje um país competitivo em termos de qualidade, em termos de produção e, naturalmente, com a confiança dos consumidores, que é muito importante, sem a qual nós hoje não poderíamos ser autossuficientes. Hoje somos